Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Que alegria poder estar começando mais um encontro com a Palavra. É um prazer contar com a sua participação nesse estudo da carta de Paulo aos Romanos. Veremos hoje o início da divisão prática desta carta. Esta é a divisão prática mais simples de todas as que Paulo escreveu, a mais prática e fácil de entender. Depois de tudo que estudamos até aqui, você nem imagina como este ponto é simples. Nunca houve um tempo em que a aplicação desta carta de Paulo fosse tão necessária como agora. Por isso pedimos a Deus a graça para pôr em prática todas as verdades contidas aqui. Eu resumiria a aplicação desta carta de Paulo com a palavra verdadeiro. Uma vez um jornalista me perguntou como eu gostaria de ser lembrado. Essa é uma pergunta comum e a minha resposta foi: por ter sido verdadeiro. Mais do que qualquer outra coisa, eu gostaria de ser lembrado por ter sido verdadeiro. Para mim, o que Paulo está dizendo nesta parte da carta é simplesmente isso. Sejamos verdadeiros. Sejamos discípulos de Cristo verdadeiros. Sejamos cristãos verdadeiros. Mas vamos viver como verdadeiros cristãos. E aí, essa questão pode acontecer de várias maneiras. E nós vamos estudar isso. A parte de aplicação desta carta começa nos 2 primeiros versículos do capítulo 12 de Romanos, o que você já conhece, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu pudesse resumir estes 2 versículos em 6 palavras, a primeira seria: entrega. Você deve entregar o seu coração totalmente a esse Deus, fonte de todas as coisas, o poder por trás de tudo que acontece e o propósito de tudo, principalmente tudo sobre o que Paulo tem falado nesta carta. Também precisa haver sacrifício, um sacrifício vivo de nossas vidas para Cristo. A terceira palavra seria culto, que na verdade significa adoração, ou ainda, conforme outra tradução, uma adoração inteligente. O que existe de mais inteligente para fazermos é entregarmos nossas vidas a Cristo e vivermos como um sacrifício vivo para Ele. Isso se traduz através de uma adoração ou um culto inteligente. No 2º versículo, Paulo enfoca a palavra separação. Devemos estar separados do mundo. Quando Paulo fala isso, pensamos na palavra mundano. Ser mundano significa adotar os valores do mundo e enxergar a vida como o mundo enxerga, crer no que o mundo crê e aceitar ou não aceitar, de acordo com o mundo. Tem que haver uma separação entre nós e o sistema do mundo. Separação é um conceito muito importante. Junto a cada verdade preciosa da Bíblia, o inimigo coloca um conceito errôneo que nos afasta do conceito verdadeiro. O inimigo sempre procura nos afastar do conceito verdadeiro. Paulo aborda a questão da santidade, que é muito importante no Velho e no Novo Testamento. O Senhor disse: sejam santos, porque eu sou santo. E também lemos em 1 Tessalonicenses: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Um velho amigo pastor costumava dizer: aqueles que se dizem santos provavelmente não têm nada de santidade. O que é santidade? A santidade não se aplica apenas a alguns poucos, mas deve ser o objetivo de todos nós. O conceito de santidade é muito importante e significa não tomar a forma do mundo. Paulo estava falando de separação. Depois de separação, a quinta palavra que sintetizaria esses 2 versículos é a palavra transformação. E Paulo estava falando de uma transformação intelectual que ocorre pela renovação da nossa mente.
Nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, por isso precisamos da renovação das nossas mentes. Precisamos de transformação. Já ouvi o comentário que quando Adão caiu de cabeça. Por isso precisamos de transformação das nossas mentes. E isso tem tudo a ver com a nossa conversão, com o novo nascimento. Precisamos de uma experiência que provoque uma transformação em nós. Finalmente, a sexta palavra que sintetiza estes 2 versículos é confirmação. Mas por que confirmação? Porque depois que experimentamos toda esta prescrição de Paulo descrita nesses 2 versículos, podemos provar que o plano de Deus para nossas vidas é bom e nos leva à maturidade espiritual. Quero dizer, confirmamos qual é a vontade de Deus para nós. Podemos dizer que os 5 primeiros conceitos citados são os pré-requisitos para conhecermos a vontade de Deus e o resultado é a confirmação da vontade de Deus para a nossa vida. Agora, Paulo deixa o conceito da vontade de Deus para falar sobre os dons espirituais. Ouça o que ele escreveu nos versículos de 3 a 8 do capítulo 12. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Este é um dos textos da Bíblia que tratam dos dons espirituais. Outra passagem, e talvez a mais importante, é a passagem de 1 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo também afirma que a prova de que o Espírito Santo habita em nós é o fruto do Espírito, amor, alegria, paz. Já a prova do batismo do Espírito Santo ou da unção do Espírito Santo sobre nós são os dons espirituais. Encontramos alguns exemplos destes dons no texto de 1 Coríntios, capítulo 12. O assunto principal do capítulo 13 de 1 Coríntios não é o amor. O amor é um assunto secundário desenvolvido por Paulo para explicar o assunto principal, que é os dons espirituais. Como pode haver prova do Espírito sobre nós, ou seja, os dons espirituais, se não tivermos a prova do Espírito trabalhando em nós, ou seja, o amor? Esta é a questão do capítulo 13 de 1 Coríntios. Neste contexto, foi feita uma das mais importantes e conhecidas afirmações sobre o amor ágape. Mesmo sem intenção, Paulo escreveu uma obra-prima sobre o amor ágape. O capítulo 12 de Romanos é outro texto no qual o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais. Lembre-se que ele está fazendo uma aplicação de tudo que já escreveu na carta aos Romanos. Tudo que Paulo ensinou até aqui, toda a doutrina e teologia expostas nesta carta, atingem o apogeu nesta aplicação. O que vale, o mais importante, é pôr em prática tudo o que aprendemos. Mas como aplicamos tudo o que Paulo ensinou aqui? Através da entrega, do sacrifício, da separação, da transformação e também, é claro, da aplicação, confirmando a vontade de Deus para nossas vidas e fazendo o que Deus quer que façamos. Observe que Paulo foi direto no assunto, vontade de Deus e seus pré-requisitos, e vai para os dons espirituais. O que isso quer dizer? Se você quiser conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se você quiser saber se o plano de Deus é bom, se você quiser cumprir todas as exigências e avançar para a maturidade espiritual, se você quiser a confirmação na sua vida da vontade de Deus, então os dons espirituais vêm no pacote. Descubra quais dons Deus colocou em você e depois entregue-os a Ele, use-os para a glória dele, e isto levará ao centro da vontade de Deus para a sua vida. Esta é a ligação entre estes dois parágrafos. Antes de entrar mais fundo na questão dos dons do Espírito e falar como eles funcionam em nossa comunidade espiritual, Paulo nos ensinou a aplicar nas nossas próprias vidas tudo o que ele tinha aprendido já. Preste atenção no que leremos a seguir
O versículo 3 do capítulo 12 de Romanos diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo está nos ensinando que existe uma maneira para fazermos um julgamento apropriado de nós mesmos. Mas qual é? O que Jesus falou sobre isso? O que o Novo Testamento diz como devemos nos enxergar? Mas sabe de uma coisa? Ensinaram-me que é pecado pensar qualquer coisa sobre nós mesmos. Eu sempre fui muito tímido e isso era tudo que eu precisava para continuar tímido. Até que um dia perguntei a um pastor e conselheiro qual seria a medida para o julgamento que fazemos de nós mesmos. Ele me perguntou se eu tinha uma concordância bíblica. Eu disse, claro, tenho sim. Então ele me disse assim, faça uma pesquisa em todos os textos que aparecem as expressões ele mesmo ou eles mesmos, e aí veja o que cada um dos textos bíblicos está falando quando aparece qualquer pronome pessoal. Depois peça a Deus que lhe mostre que tipo de julgamento você pode fazer de você mesmo. Eu nunca tinha feito esse tipo de estudo, mas vou dizer uma coisa, foi muito edificante para mim. Eu estudei as Escrituras com a mente aberta, fazendo a Deus a seguinte pergunta, que julgamento devo fazer de mim mesmo? O que a Bíblia fala sobre isso? Comecei este assunto buscando a definição da expressão de si mesmo. Ela se refere ao eu da pessoa, aquela parte que lhe é única e individual, a individualidade de cada pessoa que a torna diferente de todas as outras. Isto é o eu de cada um. Por isso, quando aparece aqui em Romanos e em outras passagens bíblicas as expressões de si mesmo, ele mesmo e outras expressões dessa maneira, o autor está se referindo ao eu da pessoa. E é justamente aí que muita gente se confunde. A Bíblia, principalmente nas cartas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, fala sobre a carne, que se refere à natureza humana, aquela parte de nós sem a ajuda nem o cuidado de Deus, separada de Deus. Muito bem, baseados nessa definição de carne e do eu, ouça a declaração do teólogo David Stuart Briscoe. Ele diz: a carne pode guiá-lo e escravizá-lo, mas o eu que a carne guia e escraviza não pertence à carne. Este teólogo está falando da parte de nós chamada carne, a parte de nós separada de Deus, sem o cuidado de Deus, que não foi tratada por Deus. O que dizer quando sua natureza humana está longe de Deus? O que acontece quando sua natureza humana está em Cristo e em união com Cristo? Aí a coisa é diferente. Nós vamos continuar estudando esse assunto no próximo programa e meu desejo é que você possa estar completamente em Cristo Jesus. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.